Olá, bem-vindos a mais um Mulheres e Negócios Podcast, o programa em que a gente conversa com as protagonistas que estarão trazendo a sua mensagem no dia 11 de setembro no Garden, em Lajeado, no evento de mesmo nome, Mulheres e Negócios. Olá, Grazi. Oi a todas. Oi, Cris. Oi. Hoje, então, a gente vai conversar com a Cristiana Schumacher. A Cristiana, que é sócia da Schumacher Contabilidade, é uma das nossas protagonistas. Ela que é formada em Ciências Contábeis pela Univates, pós-graduada em Gestão Empresarial pela ESPM e Finanças, Investimentos e Banking pela PUC, além, então, de estar à frente também, junto com os demais irmãos, né, na Schumacher Contabilidade. Um prazer te ter aqui, Cris. Prazer estar aqui, gurias. Muito Bem-vinda. obrigada pelo convite. A gente que agradece. E para começar nosso bate-papo, então, a gente gostaria que tu comentasse um pouco. A gente ouve sempre falar muito da Schumacher Contabilidade, né? E a gente quer conhecer um pouco mais sobre a história da empresa e como a tua história também se desenha nesse meio. Tá bem, vamos lá então. Bom, a Schumacher Contabilidade iniciou em 1967, né? Meu pai se formou em técnico em contabilidade e abriu o escritório, como diz ele mesmo, naquela época a gente abria as portas na Júlio de Castilhos e as coisas iam acontecendo, né? Então, inicialmente ele tinha primeiro começou como pessoa física, depois ele tinha um sócio, depois ele se desfez o sócio e seguiu o rumo na contabilidade. Chegou um momento, então, que a carreira política chegou até ele, né? Ele iniciou como vereador, isso em 81, então pensa, nós iniciamos a Schumacher Contabilidade em 67, e nos anos 80 ele já começou, então, na carreira política como Tu vereador. lembra que idade ele tinha, Cris? Ele tinha, na verdade, eu acho que ele tinha 30 anos, deixa eu pensar nas datas, ele é de 39. Na e verdade, eu ele acho já que abriu cedo o ele já abriu escritório, cedo, né? acho que ele abriu... Já era fora da curva ali, né? Isso aí. Ele se deu conta, naquela época não era tão comum assim o estudo, né? E em algum momento ali da vida dele, ele se deu conta que ele precisava estudar. Então ele foi, né, iniciou com um curso técnico em ciências contábeis, depois, posteriormente, ele se formou em economia também na Univates. E iniciou, então, o negócio. Atendendo um público bem diferente na época, né? Na época o interior era muito forte, né? Então tinha toda essa questão, a área geográfica de Lajeado também era muito maior, então era muito mais comércio, né? E então, enfim, se iniciou dessa maneira a Schumacher Contabilidade e aos poucos os filhos foram integrando, né, a empresa, né? O pai também faz muito tempo já que ele não trabalha na empresa, não me recordo assim, quando ele efetivamente saiu, porque quando ele assumiu a prefeitura, né, pela, sei lá, primeira vez, então ele ainda conseguia participar da vida do escritório, mas chegou um momento também que não conseguia mais e os filhos foram assumindo, inicialmente meu irmão, o Glauco, que é o mais velho, né, o Glauco tem 10 anos a mais do que eu. São quantos irmãos, então? 3 irmãos, então o Glauco, que ele é formado, ele é advogado, né, a Gláucia, que também é advogada, e eu entrei por último, então sou a temporona também, né? Sou a mais novinha aí dos filhos. Apesar de ter 40 anos, sou a mais novinha dos filhos. E entrei por último, então, na contabilidade. Foi a mais mimada? Obviamente, fui a mais mimada. Ainda é? Ainda sou, né? Mas faz parte. Cris, eu queria saber se é fácil ser filha do seu Cláudio. A gente até estava conversando nos bastidores, né? Então, até a minha história com a contabilidade aconteceu por acaso, né? A Bárbara sabe um pouco dessa história. Na verdade, eu me formei, eu tenho uma outra formação anterior à contabilidade, eu sou farmacêutica, então eu fui para a área da saúde. Levei muito tempo para descobrir que eu gosto da área da saúde, mas eu não gosto de trabalhar na área da saúde. Então, eu estudava em Porto Alegre, estudei na PUC, fiz farmácia lá, e voltei a Lajeado, para abrir um negócio, porque apesar de gostar da área da saúde, eu sempre quis abrir um negócio, né? Eu sempre pensava em ter uma farmácia ou ter uma pequena indústria, né? Nunca trabalhar assim, por exemplo, no hospital. Então, voltei para Lajeado, abri a farmácia. E, na época, sempre tinha aquela questão, qual dos filhos vai fazer contabilidade? Porque o nome do escritório é Schumacher Contabilidade. E no momento que meu pai não trabalhasse mais, a gente precisaria de um Schumacher contador, né? E por muito tempo ficou aquela história na família, quem ia fazer, e até que eu disse, eu estava voltando para Lajeado, estava muito tempo fora de Lajeado, queria voltar, me entrosar na cidade, pensei, vou fazer, então, contabilidade. Então, eu era recém-formada de farmácia, recém estava retornando à cidade, e fui
estudar ciências contábeis na Univates. E ali eu tive uma grata surpresa e eu até hoje eu não sei explicar bem o que aconteceu, mas foi assim um retorno à casa, sabe? E tu gostou? Eu gostei de Certo. contabilidade. E tinha uma outra questão que sempre me impactava muito, que era assim um entendimento de mundo, né? Porque isso é uma coisa que o pai tem. O pai, por exemplo, ele olhava, assim, a gente olhava notícias e daí aparecia uma notícia, o governo disponibilizou, sei lá, 150 milhões de reais para a saúde. Aí o pai fazia um cálculo e dizia, isso vai dar tantos mil por cidadão, né? Isso sei lá, capaz de construir tantas casas populares. Então o pai sempre traduziu números para nós, né? Tornou os números reais. E eu tinha essa dificuldade, assim, eu não tinha o conhecimento suficiente na época, e eu achei também na época que a contabilidade iria me trazer esse conhecimento de mundo, esse conhecimento de entender como tudo funciona, que é o que hoje eu faço nas pílulas, né? De entender como é que lá nos Estados Unidos impacta aqui, né, com a gente e tal. Então, aí que eu entrei na contabilidade. E tive esse retorno, porque eu cresci no escritório, né? Eu cresci fazendo livrinhos nas máquinas de escrever, eu cresci nas máquinas, na calculadora, né? Os professores da Univates, todos, a maioria trabalhou ali com o pai, então foi um retorno à casa. E voltando à tua pergunta, que fiz uma volta, mas agora estou retornando. Então, eu fiz toda essa conversa para te dizer o seguinte, pensa, Grazi, então, eu que era farmacêutica, a filhinha do papai, mulher, vou para um escritório de contabilidade sem ter conhecimento de contabilidade. Todo mundo que estava ali tinha mais conhecimento do que eu, né? Até o estagiário, porque eu não trabalhava na área, né? Então, essa questão de provar o teu valor. Né? De provar, porque não é fácil. E as pessoas esperam muito mais. Tu já sai de um nível muito alto por ser filha do Cláudio Schumacher, né? Então, a questão de ser mulher também tem um ponto importante aí, porque as mulheres, apesar de tudo, ainda não são tão respeitadas, já evoluíram muito, mas ainda existe preconceito, né? Ainda existem muitas questões que a gente está aqui para trabalhar. E o Glauco já estava no escritório nesse período. O Glauco já estava no escritório. Ele atua mais na parte do direito, né, da advocacia. Inclusive, nós temos essas duas empresas que trabalham juntas, né? E mais a questão financeira. Então, assim, a parte da contabilidade, a gente tinha outros contadores que trabalham conosco ainda. A gente tem uma equipe que trabalha há muito tempo, né, conosco. Então, tem pessoas lá que estão há 40 anos trabalhando, estão há 30 anos trabalhando. Então, sempre nos suportaram muito, né? Até que eu consegui, então, também chegar a um ponto, né, de entregar também na contabilidade. Tu chegou a trabalhar com o teu pai, Cris? Não cheguei a trabalhar com o pai. Ele já se aposentou antes. Isso. O pai, tecnicamente, ele já não trabalha há muito tempo, né? Ele ia, assim, mais como eu falo, conselho consultivo, né? Aqueles problemas que a gente não sabia resolver, então ele nos ajudava. Tu sabe que isso me lembra que eu cheguei a trabalhar com teu pai. É? Porque eu fui funcionária na prefeitura, num período em que ele era prefeito. E olha, a lembrança que eu tenho dele é linda, tá? E eu falo isso bastante, porque eu, uma menina, super simples, assim, de uma família super humilde. E eu lembro que no meu primeiro dia eu fui apresentada ao prefeito, então, já que eu faria parte da equipe, né? Trabalhava na assessoria de imprensa. Sim. O Deoli Greff era o meu Deoli, superior na época, junto com a Dirce Becker-Delve, minha colega. E aí o Deoli me leva, então, para dentro da sala do prefeito e me apresenta aquela figura carismática, né, que me recepciona, que me fala coisas agradáveis, de bem-vinda, que me deixa, assim, no meu local, mas tranquila, sem aquele medo. Eu lembro que o Deoli me levando, eu pergunto ainda assim, mas o prefeito vai me receber? Tipo, né? E ele sempre foi um amor, um doce com a gente, tá? Eu tenho, assim, ótimas memórias dele. Um excelente administrador. E eu trabalhei em várias etapas, em várias administrações diferentes. E eu sempre falo, o seu Schumacher foi melhor. Assim, porque um exímio administrador, uma visão, inclusive, da gestão de pessoas, que hoje a gente fala, é comum falar gestão de pessoas, e ele era excepcional nisso. E fui colega da Gláucia. E a Gláucia também tem histórias muito lindas, assim, ela sempre foi uma pessoa também maravilhosa conosco. E a Gláucia teve um pouco do teu caminho, né? A Gláucia fez jornalismo. Sim, fez jornalismo. Antes de se encontrar na atual profissão, né? Que legal isso. E é interessante que agora a gente...
Eu, pelo menos, Vocês reconheço... todos juntos agora, né? Isso, Que estamos todos interessante. juntos e reconheço o legado, né? Por vezes, quando a gente é jovem, a gente não reconhece a história, né? Tantas histórias de tantas empresas que tiveram, né? E têm ainda sucesso na nossa região, né? E muitas vezes a gente vai por outros caminhos e acaba, então... agradecendo o legado, né, e dando continuidade no legado, né. E essa questão, Grazi, só queria trazer que é um ponto importante, eu acho, para as mulheres, essa questão da liderança, né, porque assim, então o pai tinha um estilo de liderança, Sim. o meu irmão, que já era também, então o meu irmão, ele assumiu ali a contabilidade, né, quando o pai saiu, então ele também tem outro estilo de liderança. E essa questão da gente se encontrar no nosso estilo de liderança, né? Porque por vezes a gente fica se comparando, o pai é assim. Eu escuto sempre, teu pai era assim, né? Falando assim. E tu fica, ai meu Deus, eu tenho que ser que nem ele, né? Não, mas eu não sou. Então, assim, até chegar ao ponto de maturidade, assim, não, eu não sou que nem ele. Ou daqui a pouco eu possuo características como as dele, mas não que eu tenha que ser, né? Deixa eu desenvolver o meu estilo. Né? E ter o meu espaço, né? Então isso também é difícil quando tem um pai forte, que já tem uma característica de liderança, as pessoas esperam que tu seja igual. Mas a gente não é igual. Cada um dos 3 filhos, cada um é diferente, tem determinadas competências, né? É bom em algumas questões, não tão bom em outras, né? E a gente se encontrar no nosso espacinho e ocupar esse nosso espaço, né? Então também é um aprendizado. E tu não acredita que até vocês se encontrarem foi extremamente importante essa vivência fora do escritório também em áreas diferentes? Por exemplo, se a gente pegar o teu exemplo, tu saiu, abriu, né, um negócio teu, tu teve essa experiência do outro lado, né? Hoje tu atende esse empresário que tem muitas das dores que talvez tu passou. É, né? exatamente. Eu digo que esse caminho que foi tortuoso, né, foi muito importante, porque eu comecei. Porque, por vezes, as pessoas pensam, é fácil, ela chega lá, senta lá e tá tudo pronto agora, né? Mas, primeiro, não é assim. E, segundo, eu também comecei uma empresa do zero, né? Num negócio que não era da família. Enfim, comecei uma drogaria. Então, eu passei por todos os perrengues, né? Então, eu sei como é que é estar nessa posição. E hoje que eu estou do outro lado, né? Como contadora, eu entendo com mais facilidade, né? Eu sei o que o empresário sente, com o que ele realmente se preocupa. Né? O que está batendo ali de verdade, né? E nisso vem, me lembra as pílulas, né? Que vem, pílulas de sabedoria, que vem, assim, ao encontro de muitas das questões, né? Que os empresários trazem hoje. Exatamente. Sabe, Grazi, que as pílulas, elas começaram... na verdade, primeiro iniciaram as pílulas, depois eu vim com o Schumacher Class justamente para... É uma dor profunda que eu tenho, que é a seguinte: os empresários, né, estatisticamente, todo mundo sabe, as empresas vão à falência, né, com ali 2, 3 anos, né, vão à falência porque os empresários, eles não têm conhecimento daquilo. O brasileiro, ele é muito empreendedor, mas ele não se prepara muito, né, para construir o seu negócio. Então, acaba que dá errado. E uma dor profunda que eu tenho é isso, sabe? Nós, contadores, principalmente, claro, outras profissões também, mas assim, tem muitas pessoas que sabem e que poderiam auxiliar, né, esses empreendedores, e há uma desconexão ali, né? A gente não consegue, como escritório, atender todos, ou enfim, não há esse contato. Então, eu tenho uma dor muito profunda, assim, de auxiliar, né, as pessoas, os empreendedores, a fazer com que os negócios realmente tenham sucesso. E, inicialmente, então, me desafiei com as pílulas, depois com o Schumacher Class, a ideia justamente é essa, né? É levar numa linguagem simples, para todo mundo entender, sabe? Não falar uma linguagem, enfim, difícil, né? É realmente descomplicar, é trazer a contabilidade para a vida real, né? Contabilidade é muito mais que aquela chatice de débito, crédito, enfim, lá de alíquota de imposto. É muito importante, né? Muito ampla a contabilidade, tem vários mercados, né? Inclusive a gente se sente como negócio cada vez ampliando mais os serviços que a gente presta pela necessidade que as pessoas têm, né? Então não é mais só aquele guardador de livros, né? É justamente estar ao lado do gestor, sabe? A gente tem o conhecimento de estar ali, de ajudar, porque o empresário, ele é muito sozinho, eu sempre falo isso, né? O empresário, normalmente ele tem o negócio dele, ele começa
enfim, fazendo atividade, e ele não sabe mais de nada. E as pessoas que trabalham com eles, né, muitas vezes não têm as condições técnicas, ou muitas vezes não podem saber de certos assuntos, né? E nós, como contadores, nós normalmente sabemos de tudo que acontece na empresa e temos condições de ajudar, e isso me incomoda que a gente não consegue ajudar todo mundo, né? Então essa foi a ideia do Schumacher Class, de tentar, né, no pouquinho que eu consigo, assim, tornar mais claro algumas coisas para todo mundo, né? Cris, acho que vou te interromper. Vai lá. Os serviços que a Schumacher oferece, tu falou agora, assim, que às vezes ultrapassa isso de guardar livros, né? Sim. O que, de fato, o escritório hoje propõe como ajuda para os empresários? Então, na verdade, a gente presta todo o serviço de contabilidade tradicional mesmo, de escrituração contábil, né, apuração dos impostos, enfim. Nós temos, agora a gente trabalha também com o que se chama um nome bonito, né? BPO financeiro, que é a parte de financeiro das empresas. A gente presta serviço também para algumas empresas. A gente atua em consultoria. A consultoria, eu acho ela muito importante, principalmente para empresas. A gente acaba pegando um público de empresas médias ou grandes já, que passam a ter contabilidade interna. Só que uma empresa já média, grande, que tem contabilidade interna, não vai ter uma equipe de 40 contadores, com advogados, economistas, com toda a nossa capacidade intelectual que tem, né? Normalmente uma equipe pequena, que tem 3, 4, 5 contadores ali, e que muitas vezes falta condições, né, de tempo ou até técnicas para esses contadores que estão ali, né? Então, esse mercado a gente viu que é muito importante porque a gente auxilia esses contadores, né? A gente vai prestando informações, a gente vai discutindo, porque a contabilidade é muito complexa. Então, nós temos hoje especialistas, né? Nós temos especialistas em cada assunto. Então, nós temos 40 pessoas ali dentro, cada um no seu pedacinho trabalhando, que conseguem assessorar aquela pequena equipe de uma grande empresa. Né? Então, a gente nota que é um mercado muito importante, que as empresas estão olhando para esse ponto agora. Além disso, a gente faz também avaliação de empresas, nós temos a parte jurídica que nos auxilia muito. Então, assim, nas discussões, a gente dificilmente atende um cliente uma pessoa só. Normalmente são 3, 4, 5 pessoas sentadas, cada especialista na sua área, né? Então, a questão dos passivos trabalhistas, passivos tributários, a equipe jurídica nos auxilia muito, né? Nós temos parceiros também que trabalham lá conosco na nossa estrutura nova, né? Temos advogados que não são ligados à nossa equipe, mas que usam a nossa estrutura, por exemplo, de previdenciário, né? Então, está se formando uma rede de profissionais, né, que auxiliam o empreendedor em tudo que ele precisar, na parte de gestão, né, de índices, que isso, como eu digo agora, não basta apenas abrir a porta na Júlia de Castilhos, né? As pessoas têm que vir mais preparadas, né? Então, como é que eu analiso o meu negócio, né? Tá dando lucro? Como é que eu faço ele dar lucro? Onde é que eu tô pecando? Para onde eu olho, né? Então, essas discussões, né, que os empresários estão começando a ter, a sentir, principalmente depois da pandemia. Eu percebi que a gente passou a ter um olhar mais profundo para isso. Então, são vários serviços assim que a gente atende. Muito além da contabilidade. Muito além da contabilidade. E um serviço que é muito legal que vocês fazem também, porque o desejo de todo empresário é pagar menos imposto. Sim, né? Exatamente. E existe um serviço específico para essa revisão tributária, né? Exatamente. A gente, na verdade, era um serviço que a gente acabava prestando internamente, de praxe mesmo, quando vinha um cliente de um outro escritório, a gente faz toda uma revisão, né? A gente revisa toda a tributação das NCMs de cada produto, passa um pente fino, a gente diz, em toda a empresa, né? E daí a gente, enfim, corrige o que tem que ser corrigido e dá sequência. Só que a gente percebeu que muitas vezes a empresa não quer trocar de escritório contábil ou por vezes ela tem uma contabilidade interna e só precisa de um auxílio, então a gente criou esse serviço também, que é uma revisão, né? A gente passa um pente fino em toda a questão tributária da empresa e verifica se há algo a melhorar, a corrigir, a recuperar, enfim, que é um serviço que a gente presta à parte não só para nossos clientes, mas também, né, para terceiros. E vocês atendem empresas de todos os portes, Cris? De todos. Para quem vai assistir, eu posso acessar? Pode, a gente atende todo mundo, né? Muitas vezes existe essa questão, as pessoas acham que a gente só atende empresas maiores, enfim, talvez pelo porte do escritório, que
nós somos talvez o maior escritório em Lajeado, né? Somos um escritório grande aqui na cidade e na região. Então, mas nós temos desde MEI, né? Bom, só a pessoa física, então MEI, né? Que são os microempresários, até, enfim, multinacionais, braços de multinacionais, ou empresas que a gente só presta realmente a consultoria, que são empresas que faturam muitos milhões, né, por mês, que tem a contabilidade interna e a gente só presta assessoria. Então, tem lugar para todo mundo. Até porque a pequena empresa pode se tornar grande, né? Pode Aí já vai se estar tornar no lugar grande. certo, E né? tu sabe que é a gente acaba recebendo muitos clientes que estão nessa transição, que começam assim, meio desorganizado, e vai levando daquele jeito e tal. E chega um ponto que elas percebem que tem que se estruturar, ou que o escritório que atende já não dá mais conta, ou que daqui a pouco, né, tem escritórios que só atendem empresas menores mesmo, né, por opção. Então, a gente recebe muito esse tipo de cliente que precisa se organizar para crescer, porque a gente diz o seguinte, tu consegue desorganizar até determinado momento da tua vida empresarial, né? A partir de certo ponto, tu vai perder muito mais estando desorganizado do que o custo da organização. Então, a gente recebe esse pessoal, né? Ai, que lindo isso! Sim, que tá lá falou, meio que legal. esculhambado e muda a cultura, né? O brasileiro tem muito ainda a cultura de, enfim, de sonegação, né, de não querer. E a gente explica, não, olha aqui, se tu organizar aqui, daqui a pouco aqui, né? E vai indo, vai devagarinho, vai botando todo mundo nos eixos, né? O pessoal lá é brabo, viu? A gente Crise de toda a região, vocês atendem? Qual é o perfil, assim? a gente tem... Principalmente da região de Lajeado, né? Mas a gente tem de toda a região. Temos clientes de Porto Alegre também. Então, esse movimento também está começando, né? Nós temos empresas de Porto Alegre que estão vindo para o interior buscar, Que né, os serviços. Muito interessante. A gente atende... Bom, tem até uma empresa da Alemanha que a gente presta serviços, né? Então, tem multinacionais, tem um braço francês também aqui. Então, a região é bem ampla, né? Estamos no mundo, né? Falamos inglês, né? falamos alemão, então o que precisar. Estão prontos. Estamos prontos. E faz quase 2 anos que vocês estão num novo endereço, né? Isso. Um ambiente super moderno que traz novas Lindo. possibilidades também, né? Exatamente. A gente, bom, desde o início da época do pai, a gente esteve lá no centro, na Júlia de Castilhos, e a estrutura foi crescendo e a gente foi remendando, né? Acrescentando andares e tal. E chegou um ponto que não dava mais para ficar lá, né? A questão tanto da estrutura tecnológica, já não tinha mais espaço físico para passar o cabeamento. Aí a equipe estava toda espalhada no prédio, não tinha lugar para estacionar, enfim. E daí surgiu, então, essa ideia da sede nova, que, na verdade, é na casa do meu vô, né? O meu pai, quando ele veio de Forquetinha para cá, né? Eles foram para aquele endereço, Rua São Pedro, número 49. Então, quando meu avô faleceu, o pai acabou comprando, então, o terreno, né, dos outros herdeiros. E, então, construímos o nosso prédio. Voltamos às origens novamente, né? E o prédio ele foi concebido justamente com essa ideia de interação, de integração. Então, tem muito, para quem conhece, né, a Bárbara conhece, tem muitos espaços para as pessoas se sentarem, para as pessoas se reunirem, conversarem, né? Juntarem negócios. Nós temos um rooftop, né? Chiquérrimo, que assim, legal. mas um espaço de festas lá em cima que a gente faz eventos. A ideia é fazer as pessoas se conectarem para os negócios se conectarem, né? O fortalecimento de todos, né? A gente entende isso, que essa rede é muito necessária, que a gente precisa se unir, né? Que é só assim que vai todo mundo para frente, que é uma roda. Isso o pai sempre falava, e é uma coisa que eu levo, né? Sempre falava, não, sempre fala. Que é uma roda, né? Então, assim, se tu tá bem, eu tô bem, e vai estar todo mundo bem, né? No momento que um começa a tropeçar, né? Vai todo mundo tropeçando também. Então, a gente tem que trabalhar junto para que todos estejam bem, né? Um ganha-ganha. Sim. Muito Então, essa foi a ideia lá da nossa sede. E quem conhece o escritório percebe muito disso, do que tu traz em essência, assim, né? Eu acho muito legal, eu tenho uma proximidade grande em função de ser prestadora de serviço também. Eu acredito que todos os clientes devem perceber isso também. O quanto existe essa troca grande entre aqueles profissionais que estão há mais de 40 anos, né? Que pegaram aquele início do escritório com esses mais jovens e realmente forma uma grande família, né? Eu acho que é a melhor descrição possível, assim, do escritório.
Tu sabe que é uma grande... É difícil, né? A gente manter todas essas gerações, né? Unidas, né? Nós temos pessoas novinhas lá, de 18 anos, e temos pessoas com 60 e poucos anos, né? Então, essa grande família toda unida. E a gente preza muito isso, de conhecer realmente, né? Da gente se conhecer, cada um, de a gente se ajudar, né? Somos mães e pais, né? Sempre tentando ajudar todo mundo. E os parceiros também, né? A Bárbara, que já está há algum tempo conosco, né? Já conhece. E esse objetivo, assim, se sentir bem, né? Se sentir bem, produzir, evoluir. E esse ano a Schumacher completa quanto tempo? 56 anos. Olha só. 56 anos de história. Firmes e fortes para pelo menos mais 56, E né? percebendo todos esses avanços na área, né? Antes tu comentava que vocês têm equipe que pensa nisso, pensa naquilo, enfim, vocês se reúnem. A gente às vezes não percebe, mas a própria contabilidade, a gente olha, parece algo tão engessado, né? Mas passa por várias atualizações, né? Ao longo do tempo, Exatamente. ao longo do ano, né? Então, como tu disse antes, nem sempre o empresário está ligado nisso, né? O compromisso de vocês. A parte, a legislação em si tem muitas alterações, né? Ao longo do ano. E a legislação brasileira é dificílima, né? Não é fácil de entender, né? Então, por vezes, nós estamos lá em várias pessoas discutindo, né? Então, existe essa insegurança jurídica no Brasil, que a gente sabe que é comum, né? Hoje é uma decisão, mas daqui a pouco alguém decide que já não é mais assim e tudo muda, né? Então, tem toda essa questão da própria legislação, que é complexa, e a parte de programas, né? A gente brinca que o contador hoje ele é também TI e psicólogo, né? Porque a gente tem que atender todas as áreas ali do empresário, de programas, né? A programação, como é que a gente deixa esse programa preparado para a empresa funcionar. E também a parte... de gestão de pessoas, né? A parte de suporte emocional também, que é importante para todas as empresas e está muito em alta, principalmente depois da pandemia, né? Acho que todo mundo teve que aprender um pouquinho dessa área, né? Aliás, eu li um livro, Psicologia Financeira, e tem uma frase que o autor diz que é o seguinte, ele diz, finanças e saúde, todo mundo tem que saber, gostando ou não. E é verdade, né? São áreas importantes que, enfim, somos adultos, temos que aprender, né? Gostando, porque as pessoas dizem, eu não gosto de contabilidade, eu não gosto, que coisa chata. A gente não tem essa, que coisa chata, sabe? Tu tem que aprender, tu é adulto, tu está no mundo, o mundo vive dessa maneira, e a gente tem que estar nele também. Embarca, então, então esse é meu cima. papel, é deixar a contabilidade um pouco mais leve, um pouco mais divertida, um pouco mais fácil, para todo mundo entender pelo menos um pedacinho. E realmente consegue, Cris. Muito obrigada. Inclusive, tu falou de livro, volta e meia, suas pílulas têm alguma inspiração de livro, né? Sim. Acho bem bacana também. As pílulas, a Bárbara sabe, né? A gente vinha enfim, tinha a página da Schumacher, contabilidade, e é difícil, assim, o pessoal engajar, e há tempos a gente falava, como é que a gente pode fazer o pessoal engajar, enfim. E aí aconteceu um dia que eu acordei e tive a ideia de ir pro Gramado Summit, que é um evento totalmente diferente. Falei, eu tô cansada desses eventos da contabilidade, é sempre a mesma coisa, eu quero fazer uma coisa diferente. E fui para um evento de tecnologia, que é o Gramado Summit, que foi no ano passado. E cheguei lá e me surpreendi, assim, com a facilidade. Na verdade, é a facilidade e a naturalidade com que as pessoas tratam, né? Vídeos, enfim, o Instagram e tal. E a gente muito, né? Perfeccionista. O contador tem esse perfil de tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo perfeito. A gente é assim, né? E eu cheguei lá e vi aqueles, sei lá, acho que eram 5 palcos e todo mundo conversando. Até que uma hora eu passei por um palco e era praticamente uma criança, era um adolescente, assim, com uma carinha muito jovem, palestrando, né? E eu pensei, mas, gente, se essa criança tá aqui, né? Claro que não era uma criança, mas enfim, tá aqui palestrando num evento desse tamanho, que é um evento grande, o Gramado Summit. Como é que eu, que tenho 40 anos, 2 faculdades, eu morei no exterior, 2 pós-graduações, eu não vou ter nada pra falar, né? E eu também quero trazer, a Malu Perini falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Ela disse o seguinte, não é todo mundo que vai gostar de ti, né? Relaxa, faz o que tu tem que fazer e deu, né? E tu vai criar a tua comunidade que vai gostar de ti. Então, eu saí do Gramado Summit com essa questão. E a Malu falou da humanização da marca também, né? Que se fala bastante, que as empresas têm que ter um rosto, né? Claro, que é isso que conecta, né? E eu saí de lá e pensei, bom, eu
Eu sei preciso falar, me desafiar. Eu sei fazer. Eu não sabia que eu sabia fazer. É mesmo. Aí é que tá. Eu saí de lá pensando assim, ó, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sabia o quê. Na sexta-feira, saí de lá. No sábado, fui trabalhar sozinha, não tinha ninguém no escritório, tava só eu. Eu pensei, gente, eu tenho que fazer um vídeo. E agora, né? Eu preciso fazer um vídeo, preciso fazer um... Bárbara, me ajuda. Adorei. Preciso fazer um vídeo. Mas eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o Gramado Summit. Eu vou, então, trazer para quem não esteve no Gramado, né? Foi tua primeira aparição. Isso aí. Algum ponto interessante que eu vi no Gramado Summit. E daí surgiram as pílulas do Gramado Summit. Foi a primeira pílula aí. Gravei o primeiro vídeo, achei horrível. Pensei, publico, não publico, publico. E tive a coragem de publicar. E daí foi. Aí, Aquele instante em que a gente clica o enviar e vai clico embora enviar, da sala e daí eu que fechei o celular e voltei a trabalhar, né? Pensando, gente, o que eu fiz? Que vergonha. Acho que ninguém vai assistir Acho que ninguém também. vai assistir. E daí, uns 10 minutos depois, eu pensei, vou dar uma olhadinha aqui pra ver o que tá acontecendo. E daí eu vi muitas pessoas comentando, Cris, que legal, e não sei o que, e não sei. E aí foi indo, eu gravei mais alguns, e daí as pessoas começaram a me parar na rua. Cris, que legal, as pílulas, e comentar dos assuntos, tipo, eu ia tomar um café, as pessoas me encontravam, né, na rua, consultório médico, sabe, essas coisas assim. Muito legal. Muito legal, eu pensei, então tá Até bacana. porque tu transportou alguns que não tinham oportunidade de estar lá, Isso. de conhecer um pouco do evento. Isso assim aí. como quando tu dá as dicas ali sobre contabilidade, finanças, enfim, que seja, também tu transporta aqueles que, eu não entendia nada do assunto ou achava chato, e tá fácil, tá bom de ver, é um rosto conhecido falando algo, opa, talvez eu também possa entender sobre, né? Isso, exatamente. Então, acho que é um papel, inclusive, social, educativo, Exatamente. muito importante, né? Essa era a ideia, sabe, Grazi? Era realmente difundir, assim, a mensagem, o conhecimento, o que eu entendo, o que eu posso compartilhar, Isso. eu quero compartilhar. Então, essa foi a ideia das pílulas, né? E posteriormente, então, do Schumacher Classic, que é para ser um assunto um pouco mais técnico daí, né? Mas não tão técnico que difícil Que não seja de, entendível. que não seja entendível. Perfeito, Cris. Muito obrigada. Um Encerrou prazer já? mesmo. Já. Vou conferir. Tempo, Ai, inclusive. verdade. Gurias, muito obrigada, então, pela oportunidade. Estou à disposição. Sim. Foi sempre. um prazer conversar contigo. Que bom poder contar contigo no evento e com a Schumacher, né? Tanto empresa quanto pessoa, que eu particularmente tenho uma grande admiração. Então, vai ser muito legal. Vai ser sim. Muito Verdade. obrigada. Obrigada, parabéns por tudo. Muito Até. obrigada. Até mais. Citando que a gente esteve na parceria do Café Orfeu, nosso apoiador aqui do podcast, o café brasileiro mais premiado do mundo. Verdade.